Oiê, tudo bem? Meu nome é Nália Faveri, seja muito bem-vindo ao meu canal de confeitaria. E hoje eu vou te ensinar uma cobertura mágica que aguenta calor até de 40 graus. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, já curte esse vídeo e já comenta aqui embaixo a cidade de onde você está falando, que eu quero saber até onde os meus vídeos estão chegando. Meninas, não é segredo, todo mundo quer uma cobertura mágica que transforme o seu bolo, que tenha estabilidade, que tenha durabilidade, que você pode colocar embaixo do sol de 40 graus. E essa cobertura é uma cobertura mágica que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. É isso que a gente quer, né? É isso que toda confeiteira sonha. Mas a grande verdade é que essa cobertura não existe, tá? E eu sei que você vai querer parar de assistir esse vídeo aqui agora, mas eu tenho informações nesse vídeo que vão te ajudar a fazer coberturas que tenham uma estabilidade maior, sem te passar uma receita mágica que transforme o seu negócio, mas te dando dicas que, se você aplicar nas suas coberturas, se você aplicar nas suas receitas, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a superar esse obstáculo. Eu moro em um lugar muito quente. Eu moro aqui em Itacaré, na Bahia. Aqui tá um calor insuportável. Eu acabei de gravar um outro vídeo, gente. Tava muito quente, muito quente. Eu tava assim, transpirando. Eu não tenho ar-condicionado aqui na minha cozinha ainda. Então eu me viro como eu posso. Não, nem sempre eu morei aqui. Então, meu ateliê de confeitaria era lá no interior de São Paulo, na cidade de Artur Nogueira, e lá fazia muito calor também. Eu passava mais calor lá do que eu passo aqui. Porém, lá a gente tinha os meses de frio que davam uma amenizada. Aqui eu não tenho esses meses de frio, eu tenho meses onde o calor é ameno, tá? Não tem inverno por aqui não. Mas é possível sim fazer bolos de alta qualidade, fazer bolos incríveis para o meu cliente sem ter dor de cabeça. E eu faço esses bolos aqui. Não tenho problema com cobertura derretendo. Não tenho problema com bolo cheio de barriga. Por quê? A primeira dica que eu vou dar aqui para vocês é que vocês pensem no bolo como um todo. Às vezes a gente quer uma cobertura mágica, mas se você não fizer o processo certinho, se você não se atentar nos detalhes, em como você fez esse bolo, em como você estruturou, se você usou a massa certa, se você usou a quantidade correta de recheio, tudo isso pode fazer com que o seu bolo seja um fracasso, mesmo que você tenha tão sonhado a cobertura mágica que vai te dar mais estabilidade. Se você rechear muito esse bolo, gente, umedecer demais, não há cobertura mágica que vai fazer uma mágica no seu bolo e vai salvar tudo aquilo ali. Então, uma dica que eu te dou: use a massa certa para o tipo de bolo que você precisa e use sempre uma quantidade de recheio. Gente, pegue pelo menos, tá? Não que você vai pôr ali uma migalhinha de recheio, mas pegue ali por um dedinho sempre menor que a espessura da sua massa. Então, se a sua massa tem 2 centímetros, tem 2 dedinhos de diâmetro, coloca um dedinho de recheio. Eu tenho certeza que o seu cliente vai ter uma experiência incrível. Se você fizer uma massa bem feitinha, um recheio bem gostoso, você não precisa de toneladas de recheio dentro daquele bolo, tá? Para esconder a sua massa que está batumada ou a sua massa que está seca. Então, se você fizer uma massa bem feitinha, equilibrada, úmida, você usar um dedinho de recheio vai dar uma combinação perfeita. Eu, Anália, e tenho muitos clientes que não gostam de muito recheio no bolo. Eles querem provar a massa e eles querem provar o recheio também. Então, eu sinto que hoje em dia a gente está partindo para uma linha de bolos tão recheados, mas tão recheados, que o bolo vira um pavê, né? Que o bolo ali tem mais recheio do que massa, e a gente não tem a experiência ali de comer um bolo bem estruturado, um bolo bem feitinho. Então, faça as coisas com calma, faz uma massa bem estruturadinha, bem úmida, faz um recheio bacana. Use recheios que têm mais estabilidade, como por exemplo, assim, use uma ganache, tá bom? E se eu falar para vocês que eu tenho alunas que sofrem muito mais com brigadeiros do que com ganaches, por quê? Porque o brigadeiro, gente, se você errar o ponto do brigadeiro, não é a geladeira que salva não, tá bom?
Você tem que botar esse brigadeiro para a panela e firmar mais ele. Se você passar do ponto, isso também pode vir a ser um problema. Então, o brigadeiro, muitas vezes, ele tem muito mais problema com temperatura do que com ganache. A ganache, se você fizer o ponto direitinho, você consegue tranquilamente trabalhar com ela. E fora que ela firma muito mais na geladeira que um brigadeiro. E diferente do brigadeiro, a hora que você tira, ela vai ganhando aquela cremosidade devagarzinho. O bolo, ele vai ganhando temperatura e a sua ganache vai amolecendo levemente, vai ganhando cremosidade. E aí o seu cliente vai tendo aí uma experiência completa do seu bolo. Então, opte por recheios que tenham mais estabilidades. Recheios como mousses, tá? Esses tipos de recheio, mousse, chantilly, são recheios de bolos de geladeira. Modéstia à parte, todos os meus bolos são de geladeira, gente. Eu não sou fã de fazer aqueles bolos gigantes para ficar expostos, mas eu já fiz muito bolo de andar, tá? Centenas de bolos de andar, muito bolo que ficou exposto em festas. Então, eu tenho propriedade para falar para vocês. Use recheios que te dão mais estabilidade, para que vocês tenham maior tranquilidade. Um bolo que vai ficar exposto em umas festas, você não em uma festa por muito tempo, você não vai usar o creme de confeiteiro, por exemplo, tá? Tudo isso aí pode danificar o seu bolo e te trazer aí um problema desse bolo cair, desse bolo formar barriga, certo? Outra dica que eu dou com relação à cobertura agora, tá? Meninas, quando a gente quer uma cobertura que tenha muita estabilidade, uma cobertura que tenha durabilidade, uma cobertura que aguente calor, a gente vai pensar em uma cobertura que tenha ingredientes que mantenham essa estabilidade por mais tempo. A maioria desses ingredientes, eles são artificiais. Por que que um chantilly feito a partir do creme de leite 35% e um chantilly feito a partir de creme vegetal, eles têm estabilidades diferentes? Porque a gente tem um produto que tem gordura nobre, que seria ali a gordura do leite, e a gente tem um subproduto, né, que é feito a partir de gorduras vegetais. E essas gorduras vegetais, elas têm um ponto, né, elas aguentam muito mais o calor do que a gordura nobre. Por isso que o chantilly vegetal, ele tem mais estabilidade. Porém, as gorduras nobres, quanto mais estabilidade a gente tem, né? As gorduras nobres não, as gorduras artificiais, quanto mais estabilidade dela ela tem ao calor, menor é o ponto dela, mais temperatura precisa para que ela derreta. Então, uma cobertura que suporte o calor, ela vai ter muita dificuldade na hora do seu cliente comer essa cobertura. Por quê? Sabe quando você compra, sabe os guarda-chuvinhas, aquele chocolate hidrogenado? Quando você leva na boca, ele dificilmente derrete, ele vai formando uma pasta, uma cera. Por que isso? Porque ali dentro tem gorduras que, para aguentar o calor, para que a indústria consiga produzir muito mais, não ter problema de armazenamento, ficar muito mais barato para ele, eles colocam essa gordura vegetal que ela aguenta a temperatura. A nossa boca, ela tem ali uma temperatura de uns 37 graus. Se você coloca ali, se você vai comer um produto que só vai derreter acima dos 45 graus, nunca que esse produto vai derreter no seu paladar. Por que que é tão gostoso você pegar um chocolate ao leite, sem gordura vegetal? Porque ele derrete, olha gente, tá dando água na boca. Ele derrete no seu paladar. Ele some na sua boca, assim, ele forma uma cremosidade, ele traz cremosidade. Então, se você quiser uma cobertura mágica que tenha estabilidade, ela não vai derreter no paladar, na boca do seu cliente. Então, a gente tem essas escolhas. Ou você escolhe uma cobertura que tem mais questão palatável, uma cobertura mais palatável para o seu cliente, ou você escolhe uma cobertura que vai ter ali, que vai ser dificilmente, né, que ela perde em questão de palatabilidade, não sei se existe essa palavra, mas ela vai ganhar em questão de estrutura. Então, aparência linda, você perde sabor. Sabor lindo, mas você tem um problema aí que você vai ter que armazenar refrigerado, que você vai ter um pouquinho menos de estabilidade, mas você vai ganhar em sabor. Então, meninas, essas são as duas faces, né? E a gente precisa escolher com o que a gente quer trabalhar. Eu sou muito chata com relação à questão de
paladar dos meus bolos. Eu acho muito importante, porque eu acho que é o grande finale. Então, quando eu escolhi trabalhar com bolos, eu escolhi trabalhar com ingredientes mais nobres. E nobres, quando eu digo, não é questão de preço somente, é questão de produtos de maior qualidade, menos industrializados, para que eu conseguisse entregar para o meu cliente uma experiência completa, mesmo sabendo que eu ia perder com relação a exposição, tá? Meus bolos não iriam poder ficar expostos por muito tempo, seriam bolos que eu teria que conservar na geladeira para estar entregando para o meu cliente, mas eu optei por esse tipo de trabalho. Existem pessoas que querem trabalhar com estética e estética duradoura, e aí existem opções menos artificiais, por exemplo, a pasta americana, tá? A pasta americana pode ser uma excelente finalização para esse tipo de trabalho, certo? Tem outras opções, por exemplo, um naked cake, um semi-naked, ele vai ter uma durabilidade maior e aí eu consigo entregar também questão de durabilidade e questão de qualidade. E a questão também é que o nosso ano, é lógico, eu estou num lugar mais quente que a gente tem ali uma temperatura alta durante o ano todo, mas tem lugares no Brasil onde a gente tem frio em uma época, calor em outra. Então é a questão de você se adequar. Por exemplo, no frio você pode tranquilamente deixar um bolo de ganache para fora da geladeira. Até 25, 24 graus, tranquilamente o seu bolo pode ficar para fora da geladeira também. Ele vai começar a derreter a partir dos 32, 36, aí você pode vir a ter um problema. Mas se você fizer a sua ganache bem feitinha, se você fizer a sua ganache de uma forma bem estruturada, com a quantidade correta de chocolate, com a quantidade correta de líquido, fazendo a emulsão da melhor forma possível, você vai conseguir ter uma ganache mais estável. É lógico que não existe milagre, gente, não existe mágica. Estamos trabalhando com matéria-prima, estamos trabalhando ali com que a natureza tem a nos oferecer. Então a gente tem um limite no qual a gente consegue chegar, mas a gente consegue aumentar essa durabilidade para ter muito mais segurança para se trabalhar. E são essas coisinhas que eu te ensino dentro da academia. Então, quem é meu aluno já consegue fazer ganaches muito mais estáveis. E se você não é meu aluno ainda, vem para a academia para você ter mais segurança na hora de produzir os seus bolos. Gente, eu falo para vocês, isso é uma coisa que eu falo o tempo inteiro. Eu não quero vender mágica para vocês, eu quero vender realidade. Eu quero que vocês tenham um pé no chão. Eu jogo nas mesas as cartas e mostro para você a realidade do meu trabalho, tá? Eu quero que vocês sejam confeiteiras cientes de que mágica não existe. Se uma pessoa está te vendendo mágica, ela está te vendendo algo ilusório. Porque essa mágica, ela sempre tem alguma coisinha ali por trás. Ah, o meu produto ele dura até 3 dias fora da geladeira. Opa! O que tem nesse produto para ele durar até 3 dias fora da geladeira? Entendem? Então fiquem muito atentos. Às vezes a mágica ela tem um custo. Façam escolhas conscientes. É muito fácil trabalhar com confeitaria. Às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas às vezes o seu bolo não está tendo estrutura, não está suportando o que ele precisa suportar, e não é nem por conta do calor, é por conta que você errou no processo na hora de produzir, na hora de construir esse bolo. Certo? Ficou claro para vocês? Desculpa se eu decepcionei vocês no comecinho do vídeo, mas eu precisava trazer essa mensagem de uma forma com que vocês me ouvissem, com que eu pegasse a atenção de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham saído desse vídeo com muito mais tranquilidade na hora de trabalhar. Um beijo grande, já curte, já se inscreve no canal para você receber mais dicas como essa. Um beijo grande e a gente se vê.